aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, eu hoje separei aqui uma palavra de um texto muito conhecido da Bíblia. Alguns podem até não conhecer, mas ele está no Velho Testamento, que é o texto de 2 Crônicas 20, tá? Do versículo 1 ao 12. Eu vou ler rapidamente aqui para os irmãos. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum de todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Tu não és o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, se o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia. E tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora estão aí os Amonitas, Moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao vir expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Amém? Esse é o texto aqui da nossa fala, que vai ser bastante rápida, mas acho que é uma mensagem interessante para esses momentos de medo e angústia, né? Bom, a gente está vivendo sob medo, né? Não saímos de casa, temos medo, andamos de máscara, vemos, além do que eu falei aí na introdução, vemos aí a mídia colocando situações aí apocalípticas, né? Alguns lugares aí, como no Equador, com pilhas de mortos, sem ter como enterrar, e coisas até que já se repetiu aí, se repetindo agora, né? De coisas que aconteceram há 100 anos atrás, na época da gripe espanhola. E claro, os meios de comunicação hoje muito mais acessíveis vão promovendo isso e gerando um cenário de mais desespero, né? Além disso, estamos no meio de uma briga política que nosso povo fica no meio disso, né? Uma briga por quem não tem, né? Não parece ter assim muito zelo pelo povo e está aí disputando poder. Então a gente fica num cenário completamente sem ter o que fazer, sem ter a quem recorrer. Então, o que nós temos hoje, né? Medo. Medo de perder o que nós não temos, o que nós temos, medo de perder a nossa liberdade de ir e vir, medo de perder os nossos entes queridos, a nossa própria vida, né? Quando a gente volta ao texto, porém, vemos ali no verso 3, né, que Josafá, ele teve medo. Ali diz: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Em outra tradução diz: com medo, Josafá pôs-se a buscar o Senhor. Ora, o que a gente vê aqui pela primeira vez, né? Josafá, ele não teve vergonha de ter medo.
né, ele, apesar de estar alarmado, estar com medo, ele pôs-se a buscar o Senhor, né? E apesar de, mais uma coisa, ele era o rei de Judá, ele tinha muito poder. Apesar disso tudo, ele era, né, um ser humano como todos nós, e teve medo, mas ele tinha comunhão com Deus, né, e o buscou. Então, o primeiro passo para a gente seguir e que a gente vê no texto, né, é saber reconhecer que a gente precisa da ajuda de Deus, né? Reconhecer o medo, reconhecer a fraqueza, saber que a gente precisa da ajuda de Deus e se humilhar perante a Ele, tá? Isso não quer dizer, irmãos, que nós não temos fé ou que isso é uma fraqueza da fé. É uma fraqueza da carne, né? O fato de nós termos medo e não e uma reação natural nossa, o medo. Tanto que a Bíblia fala mais de 300 vezes não temais, porque ela sabe que nós vamos ter medo. Deus sabe que nós vamos ter medo. Mas, então isso não quer dizer que nós não temos fé, mas nós temos medo, é uma reação natural do ser humano. Porém, apesar de ter medo, Josafá buscou o Senhor, tá? A segunda questão importante que a gente tem que ver, né, é que a salvação ela vem de Deus, né? Josafá aqui no final aqui, né, ele ora e fala o seguinte, né? Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. Então a salvação vem de Deus. Nós não sabemos, na realidade, nós não temos garantia de nada. O pastor Ariovaldo Ramos, que era da igreja na qual eu me converti lá na década de 90, ele falava isso, e eu gravei isso até hoje, né? No mundo nós não temos garantia de nada, mas nós temos garantia da salvação. Essa é garantida, né? A gente não sabe se vai sobreviver, se a gente vai morrer, se vai ficar mais pobre com isso tudo, se vamos perder bem, se vamos perder liberdade. A gente não sabe, né? São várias incertezas, mas a gente tem uma certeza da nossa salvação. Então, isso ajuda a gente também a combater um pouco o nosso medo, porque nós sabemos que Deus, podendo acontecer o que aconteça, no final das contas nós vamos estar com Ele, ok? Então isso é muito importante para que nós não tiremos o foco disso também, né? Ele está conosco, Ele vai estar conosco, e no fim Ele vai nos levar para habitar eternamente com Ele. Ele já demonstrou o amor dele, né? O amor ao enviar o Filho, né? Que se sacrificou por nós, né? Então, assim, apesar dele poder fazer um milagre, poder nos atender e até prometer várias vezes na Bíblia que vai nos ajudar, que vai estar conosco sempre, para que nós não tememos, mas o que ele tinha que fazer, ele já fez por nós, que foi enviar seu Filho, sacrificou seu Filho, né? E nos deu a vida eterna, né? Então ele demonstrou esse amor, está em Romanos 5:8, está em João 3:16, né? Textos aí conhecidos, né? Sobre o amor de Deus. Então, como o Paulo também diz, o viver é Cristo para nós e o morrer é lucro. Quando a gente pensa nisso, a gente relaxa um pouco, porque a gente sabe que o nosso morrer é lucro, apesar de tudo que esteja acontecendo. Mas é claro que a gente está no mundo, e no mundo a gente tem aflição, como Josafá teve. E apesar dessa ciência maravilhosa de que vamos estar com Deus, também somos exortados pela palavra de Deus a manter a confiança nele. Ok, irmãos? Ou seja, vimos aqui no texto que o medo é legítimo, ou seja, Deus não repreendeu Josafá porque ele teve medo ali, né? Mas a Bíblia, né, ela apesar de ter medo, né, das incertezas, ela manda termos confiança total em Deus. Então, isso é muito interessante, quer dizer, ela diz para nós não termos medo, sabendo que vamos ter, mas manda termos confiança total em Deus, né? Em Filipenses 4:7, né, ele nos promete dar a paz que excede a todo entendimento, né? A paz
que nos mostra o quê? Que não vai ter a mal que dure para sempre, né? Não há mal que dure para sempre. E que a única coisa que dura para sempre, na realidade, é o amor de Deus. E isso nesse texto mesmo de 2 Crônicas, um pouco mais para frente, quando o exército está marchando para encontrar ali os amonitas, os moabitas, eles cantam, né? Deem graças ao Senhor, isso no versículo 21, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Então essa paz que excede a todo entendimento, nos mostra também que nada dura para sempre, apenas o amor de Deus. Para encerrar, meus irmãos, eu gostaria aqui de terminar a nossa palavra, né? Exortando a igreja a agir como Josafá, né? Como Josafá, que reconheceu seu medo, né? Mas não perdeu a sua confiança em Deus. Pelo contrário, né? Ele foi lá e orou, se colocou, se humilhou perante Deus. E o que Deus fez? Deus deu a vitória a Judá, né? Uma vitória gigantesca, né? Onde eles nem precisaram lutar, os próprios inimigos se destruíram e eles só foram lá atrás depois dos despojos de guerra. Então, isso é maravilhoso, esse é o poder de Deus, esse é Deus agindo, né? Ontem, e é o mesmo Deus que age hoje. Por isso a confiança, por isso a fé, né? Tenhamos fé, tenhamos perseverança, tenhamos confiança. E façamos como Josafá, né? No verso 12, né, de novo, onde ele diz, né, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar, mas nossos olhos se voltam para ti. Né? Isso é maravilhoso. Então, meus queridos, tenhamos essa confiança em Deus que Josafá teve, saibamos que não estamos faltando nossa fé por termos medo, mas tenhamos a confiança em Deus. E essa é a palavra de Deus, né, que espero ter passado para os irmãos. Tá? Leiam esse capítulo todo, esse capítulo 20 de 2 Crônicas, é maravilhoso. Ele depois mostra como se desenrolou essa luta e como o povo de Deus foi vitorioso. Tá bom, irmãos? Eu agradeço a todos pela atenção. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Ajude-nos a ampliar o alcance das publicações que nós fazemos para vocês. Siga-nos aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram. Ore pelo nosso ministério para que possamos alcançar cada vez mais pessoas. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.